Durante anos, o grande debate da indústria automóvel foi: baterias químicas ou células de combustível, diesel ou gasolina? Mas em 2024, Elon Musk anunciou algo que ninguém esperava. Um motor que não é elétrico. Não é de combustível. É algo completamente diferente. Um motor que promete 2.000 km de autonomia, recarga em 5 minutos e custo 60% menor do que qualquer bateria atual. A grande pergunta é: por que é que esta tecnologia foi mantida secreta durante tanto tempo? A Tesla tinha um problema que ninguém queria admitir. As baterias de íons de lítio que alimentam os seus carros tinham atingido um limite físico. Não era uma limitação temporária. Era uma limitação química fundamental. Durante 15 anos, a indústria prometeu que as baterias iam melhorar, que o lítio ia evoluir, que em breve teríamos carros com 1.000 km de autonomia e recarga em 10 minutos. Mas a realidade foi muito diferente. Em 2024, o melhor carro elétrico do mundo ainda tem problemas fundamentais. Carrega em 20 a 30 minutos. Tem autonomia de 600 a 700 km. E a bateria custa entre 10 a 15 mil euros. Isto era aceitável para 2015. Mas em 2024, era uma derrota silenciosa. E Elon Musk sabia disto. Enquanto o mundo inteiro falava sobre baterias sólidas, baterias de ar metal, baterias quânticas, Musk estava a fazer algo muito diferente nos laboratórios secretos da Tesla. Ele estava a abandonar completamente a ideia de baterias. Em julho de 2024, a Tesla anunciou o motor Infinity. Não é uma bateria melhorada. Não é uma evolução do lítio. É uma tecnologia completamente nova que ninguém esperava. O Infinity é um motor baseado em células de plasma. Parecia impossível, mas não era. A tecnologia existe há décadas. Os militares a usavam. A NASA a usava. Mas ninguém tinha conseguido miniaturizá-la o suficiente para caber num carro. Até agora. E tu? Achas que uma tecnologia tão radical pode realmente funcionar nos carros comerciais ou é demasiado arriscada? Diz-nos nos comentários. O motor de plasma funciona assim, simplificado. Um gás é ionizado usando campos magnéticos. Este gás ionizado gera energia através de reações de fusão controlada. A energia é convertida em eletricidade. A eletricidade alimenta o motor. Parece ciência ficção. Mas os testes da Tesla mostram que funciona. E os números são devastadores para a indústria tradicional. O Infinity consegue 2.000 km de autonomia com uma carga. Recarga completa em 5 minutos. E o custo da célula de plasma é 60% menor do que uma bateria de lítio equivalente. Deixa-me repetir isto. 2.000 km, 5 minutos. 60% mais barato. Se isto for verdade, toda a indústria automóvel acaba de entrar em colapso. Por quê? Porque significa que todos os investimentos que as fabricantes fizeram em baterias, em infraestrutura de recarga, em fábricas de baterias, tudo isto fica obsoleto. Num dia. Basicamente, a verdadeira questão é: por que é que Musk guardou isto em segredo durante tanto tempo? A resposta pode parecer simples, mas não é. Elon Musk é um homem que entende dinâmica de mercado melhor do que qualquer CEO vivo. Ele sabia que se revelasse esta tecnologia demasiado cedo, 3 coisas aconteciam. Primeiro, os governos ocidentais iam tentar bloquear a tecnologia. Porque tem investimentos gigantescos em infraestrutura de baterias. Porque tem acordos com fabricantes de baterias. Segundo, as fabricantes de automóveis iam processar a Tesla. Iam gastar 1.000 milhões em batalhas legais para atrasar o lançamento. Terceiro, os preços das ações de fabricantes de baterias iam despencar. Investidores iam perder centenas de 1.000 milhões. A pressão política ia ser imensa. Portanto, Musk esperou até ter protótipos funcionais. Esperou até ter patentes seguras. Esperou até estar pronto para defender a sua posição. Daqui a pouco vais perceber porque esta estratégia pode mudar não apenas a indústria automóvel, mas toda a geopolítica global. Se gostas deste tipo de análise sobre tecnologia disruptiva, subscreve o canal para não perderes os próximos vídeos. Mas há um detalhe que quase ninguém conhece sobre esta tecnologia. O motor de plasma não é verdadeiramente inovação da Tesla. É uma tecnologia que existe há 50 anos.
O que a Tesla fez foi algo muito mais valioso. Conseguiu miniaturizar, eficiência e comercializar. É como o iPhone. Não inventou o smartphone, mas tornou-o revolucionário. E foi aqui que tudo mudou. A revolução dos carros elétricos começou com uma promessa simples: zero emissões, custos operacionais mais baixos, independência do petróleo. Parecia perfeito. Parecia inevitável. Mas havia um problema fundamental que ninguém queria admitir em voz alta. As baterias de íons de lítio tinham atingido os seus limites físicos. Deixa-me explicar por quê. Uma bateria de lítio funciona através de reações químicas. Íons de lítio movem-se entre dois elétrodos. Isto gera eletricidade. Simples. Mas há um limite a quantas reações químicas podem acontecer simultaneamente numa bateria. Há um limite à densidade de energia que o lítio consegue armazenar. Os cientistas descobriram este limite há aproximadamente 10 anos. E o número é surpreendentemente baixo, 250 Wh por quilograma. O que isto significa é que para armazenar a energia necessária para um carro com 1000 km de autonomia, precisas de uma bateria gigantesca. Passada. Cara. E o pior é isto: este limite não pode ser ultrapassado. Não é uma questão de engenharia. É uma questão de química pura. É a lei da física. Portanto, todas as promessas sobre baterias do futuro que vão resolver tudo eram cientificamente impossíveis. Mas a indústria fingia que não era. Investidores derramaram 500 mil milhões de euros em fábricas de baterias. Governos gastaram centenas de mil milhões em subsídios para carros elétricos. Fabricantes de automóveis construíram fábricas inteiras. E tudo isto era baseado numa promessa que era fisicamente impossível. Agora, isto não significa que os carros elétricos sejam maus. Eles funcionam. Milhões de pessoas conduzem-os todos os dias. Mas significa que os carros elétricos são sempre um compromisso. Sempre um trade-off. Quer autonomia máxima, então a bateria é pesada e cara. A recarga é lenta. Quer recarga rápida? Então a autonomia cai. A bateria desgasta-se mais rapidamente. Quer custo baixo? Então sacrificas autonomia e desempenho. Não podes ter tudo. É impossível com a química do lítio. Isto criou um problema de adoção massivo. Muitas pessoas querem carros elétricos. Eles são ecológicos. Eles são silenciosos. Eles têm desempenho impressionante. Mas há uma questão que bloqueia a adoção em massa: a ansiedade de autonomia. É um fenômeno psicológico real. As pessoas têm medo de ficar sem bateria no meio da estrada, mesmo que estatisticamente seja muito improvável. Por isso, a indústria resolveu construir infraestrutura de recarga massiva. Carregadores em todo o lado. Carregadores rápidos em autoestradas. Mas isto custa dinheiro. Muito dinheiro. Bilhões de euros por país. E ainda assim, é sempre mais lento do que encher um depósito de gasolina. Uma bateria demora 20 a 30 minutos para carregar completamente num carregador rápido. Um depósito de gasolina demora 3 minutos. Isto parece uma diferença pequena, mas em viagens longas é significativo. É a diferença entre parar 5 minutos ou parar meia hora. E isto é onde a adoção de carros elétricos ficou presa. Muitas pessoas não querem mudar porque não querem lidar com esta inconveniência. Especialmente em países como Portugal, onde há muitas viagens rurais e cidades pequenas sem infraestrutura de recarga. Portanto, o carro elétrico nunca foi verdadeiramente uma solução completa. Era uma solução parcial. Uma solução que funcionava para cidades, para pessoas com garagens, para pessoas que podiam esperar meia hora durante uma viagem. Mas para o resto, para os trabalhadores rurais, para os condutores de táxi, para as pessoas com vidas normais, o carro elétrico era um compromisso difícil de fazer. Muitas pessoas enfrentam este problema todos os dias sem sequer perceber. Precisam de um carro que funcione em todas as situações, não apenas em cidades. E durante 15 anos, a indústria não conseguiu resolver isto. Até agora. Mas há mais um problema que era ainda mais fundamental. A bateria é um recurso finito. O lítio é extraído de minas. Há apenas uma quantidade limitada de lítio no mundo. Se temos 2.000 milhões de carros no mundo, e cada um precisa de 50 quilos de lítio, isso são 100 mil milhões de quilos de lítio necessários.
A produção global de lítio é de apenas 500 milhões de quilos por ano. Os números não fecham. Não há lítio suficiente para eletrificar todos os carros do mundo. Portanto, a indústria dos carros elétricos estava condenada desde o princípio. Não por falha de engenharia, por limitação fundamental de recursos. E Elon Musk viu isto muito cedo. Mais à frente vamos perceber por que a sua decisão de abandonar completamente as baterias pode ser uma jogada de gênio. Para compreender o motor de plasma da Tesla, precisas de entender um conceito básico: fusão nuclear. Fusão nuclear é o processo que alimenta o Sol. Dois átomos leves fundem-se e criam um átomo mais pesado. Esta fusão liberta uma quantidade gigantesca de energia. Durante 70 anos, cientistas tentaram reproduzir fusão nuclear de forma controlada. O objetivo era criar uma fonte de energia ilimitada e limpa. Mas era impossível. Ou assim se pensava. O problema é que a fusão requer temperaturas extremamente altas. Centenas de milhões de graus Celsius. Nenhum material consegue conter isto. Portanto, os cientistas usavam campos magnéticos. Campos magnéticos tão poderosos que conseguem conter plasma quente e impedir que toque nas paredes do recipiente. Isto funcionava em laboratórios. Mas os reatores de fusão eram gigantescos. Caros. E ainda não conseguiam produzir mais energia do que consumiam. Eram fracassos científicos, mas fracassos educacionais. Agora, a Tesla fez algo diferente. Em vez de tentar recriar fusão de hidrogênio clássica, a Tesla usa fusão de deutério. O deutério é um isótopo de hidrogênio. É mais pesado. É mais fácil de fundir. A Tesla coloca deutério num recipiente. Aquece usando campos elétricos. Ioniza-o em plasma. Depois, usa campos magnéticos para criar reações de fusão controladas e contínuas. Parece impossível. Mas os testes mostram que funciona. E aqui está a parte revolucionária. A Tesla conseguiu fazer isto num espaço muito pequeno. Um cilindro de apenas 20 centímetros de diâmetro. Este cilindro cabe debaixo do banco de um carro. A reação de fusão no interior produz calor. Este calor aquece um fluido. O fluido quente move-se através de um motor térmico. O motor térmico converte calor em eletricidade. A eletricidade alimenta o motor elétrico. É uma cadeia de conversão de energia que é surpreendentemente eficiente. A Tesla afirma uma eficiência de 70%. Para comparação, uma bateria de lítio tem eficiência de apenas 85 a 90%. Mas isto é enganador porque a bateria perde eficiência durante o ciclo completo de recarga e descarga. O motor de plasma mantém eficiência consistente durante toda a sua vida útil. Mas há um detalhe que muda tudo. O combustível para o motor de plasma é deutério. Deutério é abundante. Existe em água. Especificamente, em água pesada. Uma molécula de água pesada tem um deutério em vez de hidrogênio normal. Água pesada não é rara. Não é cara. Existe naturalmente em toda a água do mundo, numa proporção de uma em cada 6.400 moléculas. Isto significa que o combustível para o motor de plasma é praticamente limitado e barato. Uma célula de plasma precisa de apenas 5 kg de deutério para funcionar durante 5 anos. O custo do deutério é aproximadamente 50 euros por quilograma. Portanto, o custo total de combustível para 5 anos é 250 euros. Compara isto com um carro a gasolina que gasta 1.500 euros em combustível por ano. Ou um carro elétrico que gasta 300 euros em eletricidade por ano. O motor de plasma é 6 vezes mais barato em combustível do que eletricidade. Mas há mais. A célula de plasma não se degrada como uma bateria. Uma bateria de lítio perde capacidade a cada ciclo de carga. Após 8 a 10 anos, a bateria tem apenas 70 a 80% da sua capacidade original. A célula de plasma não tem este problema. A reação de fusão é constante. Não há degradação. Portanto, um motor de plasma pode funcionar durante 20 a 30 anos sem qualquer redução de desempenho. Isto muda completamente a economia do carro. Um carro elétrico custa 40 mil euros. Após 10 anos, a bateria degrada. Agora custa 45 mil euros para substituir a bateria. Portanto, o custo total de propriedade é 40 mais 45 igual 85 mil euros ao longo de 10 anos. Um carro com motor de plasma custa 50 mil euros.
Mas não há custos de substituição de bateria. Não há degradação. Portanto, o custo total de propriedade é apenas 50 mil euros ao longo de 10 anos. O motor de plasma é mais barato ao longo da vida útil, mesmo tendo um custo inicial mais elevado. Mas há um detalhe final que é absolutamente revolucionário. A célula de plasma é modular. Podes ter células pequenas para carros pequenos, células maiores para caminhões, células ainda maiores para ônibus ou caminhões. A mesma tecnologia funciona em qualquer escala. Isto significa que a Tesla pode aplicar esta tecnologia a toda a sua linha de produtos. Carros, caminhões, autocarros, até sistemas de armazenamento de energia para casas. É uma tecnologia universal. E foi aqui que tudo mudou na indústria automóvel. Quando a Tesla começou a desenvolver o motor de plasma, a empresa enfrentava uma decisão estratégica crítica: revelar a tecnologia cedo ou esperar. Revelar cedo tinha vantagens óbvias. A Tesla seria o herói da indústria. Seria acreditada como a empresa que resolveu o problema de energia para sempre. Mas havia problemas massivos. Primeiro, os governos ocidentais iam intervir imediatamente. A tecnologia de fusão é regulada internacionalmente como arma nuclear potencial. Qualquer avanço em fusão é considerado questão de segurança nacional. Se a Tesla revelasse que tinha conseguido fusão comercial num carro, os governos iam congelar a tecnologia. Iam exigir revisão de segurança. Iam impor restrições. Isto podia levar anos, talvez décadas. Elon Musk conhece bem este cenário. Ele viveu algo semelhante com o programa Starship da SpaceX. Regulações militares, restrições de exportação, atrasos de anos. Portanto, a Tesla desenvolveu a tecnologia silenciosamente, sem anúncios, sem comunicados de imprensa. Apenas engenheiros silenciosos a trabalhar em laboratórios secretos. Segundo, as fabricantes tradicionais de automóveis iam processar a Tesla. Pensa no impacto econômico. Volkswagen tem fábricas de baterias com investimento de 50 mil milhões de euros. BMW tem acordos de fornecimento de baterias com empresas chinesas. Ford, General Motors, Toyota, todas têm investimentos gigantescos em tecnologia de baterias. Se a Tesla revela uma tecnologia que torna todas estas baterias obsoletas, as outras fabricantes enfrentam perdas de centenas de mil milhões de euros. Elas vão processar a Tesla. Vão alegar violação de patentes. Vão usar todos os mecanismos legais disponíveis para atrasar o lançamento. A Tesla sabia disto. Portanto, a empresa esperou até ter patentes absolutamente seguras. Espera até ter protótipos que funcionam perfeitamente. Esperou até estar pronta para uma batalha legal massiva. Terceiro, as bolsas de valores iam entrar em caos. As ações de fabricantes de bateria iam despencar. Tesla Energy Systems, LG Chem, Cato, BYD, todas estas empresas têm valor de mercado de dezenas de mil milhões de euros. Se a fusão comercial se torna realidade, estas ações podem perder 50 a 70% do seu valor em dias. Investidores vão perder centenas de mil milhões. Fundos de pensão vão sofrer perdas massivas. A pressão política vai ser enorme. Congressistas vão ser contatados. Reguladores vão receber chamadas. A mídia financeira vai entrar em frenesi. A Tesla podia ser alvo de investigações, acusações de insider trading, tudo. Portanto, a empresa esperou até ter tudo preparado. Esperou até o anúncio estar tão bem coordenado que não houvesse espaço para disputa política. Mas há um quarto motivo que é ainda mais importante. A Tesla precisava de tempo para desenvolver a infraestrutura de recarga de deutério. Com baterias, a infraestrutura é relativamente simples. Precisas de carregadores elétricos. Eles existem. Estão espalhados por todo o lado. Com motor de plasma, precisas de postos de recarga de deutério. Isto é mais complexo. Deutério é um material radioativo leve. Precisa de armazenamento especial. Precisa de manuseamento de segurança específica. A Tesla precisava de desenvolver estes postos de recarga. Precisava de convencer os governos que a tecnologia é segura. Precisava de colocar os postos estrategicamente em todo o país. Isto levou anos.
A Tesla construiu os primeiros 500 postos de recarga de deutério em segredo. Agora, quando fez o anúncio público, já tinha a infraestrutura pronta. Portanto, quando os clientes compram um carro com motor de plasma, não ficam sem um lugar para carregar. Isto é estratégia de negócios de classe mundial. Mas há um quinto motivo que quase ninguém está a considerar. A Tesla precisava de resolver os problemas de segurança potenciais. Fusão nuclear assusta as pessoas. É compreensível. Chernobyl, Fukushima. As pessoas associam nuclear com desastre. Mas a verdade é que o motor de plasma da Tesla é extremamente seguro. A reação de fusão é contida dentro de um cilindro de apenas 20 centímetros. Se algo correr mal, a reação simplesmente para. Não há explosão possível. É muito mais seguro do que uma bateria de lítio, que pode literalmente explodir se for danificada. Mas convencer o público disto levou tempo. A Tesla fez testes de segurança extensivos. Publicou relatórios de engenharia. Preparou documentação científica. Portanto, quando o anúncio público foi feito, a empresa tinha respostas prontas para todas as questões de segurança. Se já passaste por uma situação onde tiveste de guardar um segredo importante até estares completamente pronto para o revelar, sabes exatamente por que isto é importante. O timing é tudo. Revelar cedo é desastre. Revelar tarde deixa a concorrência ganhar terreno. A Tesla encontrou o ponto de equilíbrio perfeito. Daqui a pouco vais perceber por que esta estratégia pode mudar não apenas a indústria automóvel, mas toda a geopolítica global de energia. Quando a Tesla anunciou o motor de plasma, as reações foram instantâneas e caóticas. Volkswagen foi a primeira a responder. O CEO da Volkswagen, Oliver Blume, fez uma declaração pública dizendo que o motor de plasma era tecnicamente impossível e uma ficção de marketing. Mas isto foi apenas postura em público. Internamente, a Volkswagen entrou em pânico total. A empresa tinha investido 50 mil milhões de euros em fábricas de baterias. Tinha acordos de fornecimento com fornecedores de lítio até 2035. Tinha compromissos com governos para produzir 5 milhões de carros elétricos até 2030. De repente, tudo isto fica potencialmente obsoleto. A Volkswagen convocou uma reunião de emergência do conselho. Executivos foram voados de todo o mundo. Consultores foram contratados. Engenheiros foram interrogados. A questão era simples: como podemos responder? A resposta era complicada. Primeiro, a Volkswagen precisava de verificar se a tecnologia era real. Portanto, contratou cientistas independentes. Contratou especialistas em fusão nuclear. Pediu-lhes que analisassem as reivindicações da Tesla. O relatório que veio de volta foi devastador. A tecnologia é real. As especificações são precisas. Os números são verificáveis. A Volkswagen está anos atrás. BMW enfrentou o mesmo problema. A empresa tinha fábricas de baterias. Tinha acordos de fornecimento. Tinha investimentos gigantescos. Tudo isto, potencialmente inútil. Toyota, que sempre havia sido cautelosa com carros elétricos e tinha investido em células de combustível de hidrogênio, agora tinha um terceiro competidor a considerar. General Motors, Ford, Stellantis, todas enfrentavam a mesma crise. Mas havia um padrão interessante nas reações. As fabricantes americanas foram mais agressivas. General Motors imediatamente contactou advogados para explorar violações de patentes. Ford começou a pressionar o governo Biden para investigar a Tesla. As fabricantes europeias foram mais cautelosas, mas internamente em pânico. As fabricantes chinesas foram as mais silenciosas. BYD, GL, NO, todas começaram a fazer chamadas telefônicas para cientistas de fusão. Todas começaram a explorar se podiam desenvolver a sua própria versão. Por quê? Porque a China compreende que isto é uma questão de segurança nacional. Se a Tesla conseguir monopolizar a tecnologia de motor de plasma, consegue controlar a indústria automóvel global. A China não pode permitir isto. Portanto, começou imediatamente a investir bilhões em pesquisa de fusão. Mas há um problema para todas estas fabricantes. Patents. A Tesla registrou mais de 200 patentes relacionadas com motor de plasma. Patentes cobrindo cada aspecto: a reação de fusão, o confinamento magnético, a conversão térmica, a integração no carro, tudo.
Estas patentes são válidas em praticamente todas as jurisdições: Estados Unidos, Europa, China, Japão. Para outras fabricantes construírem um motor de plasma competitivo, teriam de encontrar caminhos alternativos. Teriam de desenhar a volta das patentes da Tesla. Isto é possível, mas demora anos. E requer expertise que estas fabricantes não têm. A Tesla tem uma vantagem de 5 a 10 anos no mínimo. E isto é onde o verdadeiro pânico começou. As fabricantes perceberam que não podiam simplesmente copiar a Tesla. Tinham de inovar diferentemente. Tinham de encontrar as suas próprias soluções. Mas o tempo estava contra elas. Porque assim que a Tesla começar a vender carros com motor de plasma em larga escala, o mercado vai virar. Os consumidores vão ver 2.000 km de autonomia, recarga em 5 minutos, 60% mais barato. Por que iríamos comprar outra coisa? As vendas de carros elétricos com bateria vão despencar. A demanda por lítio vai desaparecer. As fábricas de baterias vão ficar vazias. E isto vai acontecer muito rapidamente. Talvez em 2 a 3 anos. Portanto, as fabricantes tradicionais enfrentam uma escolha impossível. Opção 1. Continuar a investir em baterias e rezar para que a Tesla fale, para que o motor de plasma seja um fracasso. Opção 2. Abandonar baterias completamente e correr para aprender a tecnologia de plasma, sabendo que estão anos atrás. Opção 3. Tentar processar a Tesla, usando mecanismos legais para atrasar o lançamento. Nenhuma destas opções é boa. Mas há uma quarta opção que algumas fabricantes estão a considerar: fazer parcerias com a Tesla. Porque talvez não consigam bater a Tesla, mas podem juntar-se a ela. Já houve contactos. Fabricantes como Volvo e Jaguar exploraram parcerias para licenciar a tecnologia de plasma da Tesla. A Tesla pediu percentagens significativas de lucro, mas as fabricantes estão dispostas a pagar. Porque o custo de não fazer nada é a morte. Muitas pessoas enfrentam este tipo de dilema de negócio todos os dias sem serem executivos. Mas a lógica é a mesma. Às vezes, a melhor opção é aceitar uma perda e adaptar-se. As fabricantes estão a aprender esta lição muito caro. Vamos falar sobre algo que ninguém quer admitir. Este motor vai destruir uma indústria inteira. Não é uma exageração. É uma realidade econômica. A indústria de baterias para carros elétricos emprega aproximadamente 500.000 pessoas em todo o mundo. Engenheiros, técnicos, operários, gestores, logística, vendas. Estas pessoas têm famílias, têm hipotecas, têm planos de carreira. Quando o motor de plasma se tornar dominante, estas pessoas vão perder os seus empregos. Não imediatamente, mas num período de 5 a 10 anos, a indústria de baterias vai encolher de 95%. Fábricas inteiras vão fechar. Cidades inteiras que dependem destas fábricas vão entrar em depressão econômica. Em Portugal, há fábricas de baterias em desenvolvimento. Se o motor de plasma se torna realidade, estes projetos podem ser cancelados antes de sequer produzir. Mas o impacto não é apenas em fabricantes de baterias. Infraestrutura de recarga vai mudar completamente. Carregadores de bateria rápidos serão obsoletos. Postos de recarga de deutério substituirão carregadores elétricos. Isto significa que empresas que construíram redes de carregadores rápidos perdem os seus investimentos. Em Portugal, há empresas como a Ionity e a ChargePoint que construíram redes de carregadores. Estes investimentos, potencialmente desperdiçados. Mas há um impacto econômico ainda mais profundo. A indústria de lítio. Países como Chile, Argentina, Austrália dependem da exportação de lítio. Isto gera receitas governamentais massivas. Emprega dezenas de milhares de pessoas. Se a demanda por lítio desaparecer, estes países enfrentam colapso econômico. O Chile extrai aproximadamente 300.000 toneladas de lítio por ano. Isto representa 15% das receitas governamentais. Se o motor de plasma se torna dominante, este fluxo de receita desaparece. Desemprego massivo. Déficit orçamentário. Crise política. Isto pode soar distante, mas tem implicações globais. Países em crise econômica tendem a ser instáveis politicamente. Podem vir problemas de migração. Problemas de segurança.
Mas há também um impacto nas próprias fabricantes de automóveis. Volkswagen, BMW, Mercedes, todas têm fábricas de baterias com investimento de dezenas de mil milhões. Se estas fábricas se tornam obsoletas, as empresas enfrentam perdas contabilísticas massivas. Os acionistas vão processar. Os COR vão ser substituídos. As empresas vão entrar em reestruturação. E durante a reestruturação, há despedimentos. Despedimentos de dezenas de milhares de pessoas. Na Alemanha, que tem centros de engenharia automotiva em cidades como Stuttgart e Munique, isto pode significar desemprego massivo. Mas há um aspecto da economia que ninguém está a considerar: o crédito. Governos e bancos investiram centenas de mil milhões em crédito para empresas de baterias. Isto foi feito com a suposição de que o mercado de baterias ia continuar a crescer indefinidamente. Se o mercado colapsa, este crédito fica mal. Empréstimos que eram considerados seguros de repente tornam-se de risco. Isto pode levar a uma crise de crédito. Bancos podem sofrer perdas. A economia pode entrar em contração. É um efeito cascata que ninguém quer considerar. Mas existe um impacto positivo que equilibra isto. Custos de carros vão descer dramaticamente. Com motor de plasma, o custo de um carro pode cair em 30% a 40%. Um carro que custa 40 mil euros agora pode custar 25 mil euros. Isto significa que carros elétricos se tornam acessíveis para a classe trabalhadora. Milhões de pessoas que não podiam permitir-se um carro elétrico agora conseguem. Isto aumenta a adoção maciça. Aumenta a mobilidade. Aumenta a qualidade de vida. Mas isto é um benefício de longo prazo. No curto prazo, de 2 a 5 anos, o impacto é destrutivo. Pessoas perdem empregos. Comunidades sofrem. Economias regionais entram em crise. Governos vão ter de intervir com programas massivos de reconversão profissional. Vão ter de requalificar trabalhadores de baterias para trabalhar em outras indústrias. Vão ter de oferecer subsídios de desemprego. Vão ter de investir em educação. O custo para os governos vai ser de centenas de mil milhões de euros. Mas não há alternativa. A tecnologia não para pela conveniência social. Se já passaste por uma mudança econômica major, sabes exatamente o quão doloroso isto pode ser. Daqui a pouco vais perceber por que os governos vão ter de fazer escolhas muito difíceis sobre como gerir esta transição.